Oi, tudo bom? Eu me chamo Elisângela. Na aula de hoje nós iremos trabalhar com cenários. Vamos à aula? Iremos trabalhar com o recurso de gerenciador de cenário. Ele é muito útil quando a gente quer comparar alguns momentos da nossa empresa. Por exemplo, aqui eu tenho um mercado com venda de alguns itens aqui e eu quero saber um cenário otimista, um pessimista e o real, que é esse daqui. Eu quero comparar esses três cenários. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar na guia Dados, aqui no grupo Previsão, Teste de Hipóteses, clica no gerenciador de cenários, adicionar cenários. Aqui, ó, não tem nenhum cenário criado, então adicionar cenário, adicionar. Aqui eu digito o nome do cenário, por exemplo, se eu quiser criar um cenário para todos aqui, se eu escrever aqui todos, aqui em células variáveis, clicar aqui, apagar isso aqui e selecionar todos os itens aqui, não tô pegando o total, tá? Clicar aqui em OK, porque o gerenciador de cenário é limitado a 32 células, então eu não tenho como eu criar o cenário de todos os itens de uma vez, eu tenho que criar um cenário para cada um dos itens. Vou clicar aqui em OK, vou alterar aqui de todos para arroz. Agora eu vou selecionar só arroz, estou apagando aqui as células variáveis, vou selecionar do primeiro mês aqui de arroz até o último, que é dezembro. Isso aqui eu posso clicar em cima e arrastar também para tirar do local aqui, de cima, né? Aqui, vou clicar em OK. Aqui eu posso colocar algum comentário, alguma coisa que eu quiser. Eu posso ocultar também alguma coisa, aqui em proteção. OK. Aqui, esse cenário vai ser o realista, vai ser o meu padrão. Então, eu vou deixar os valores que estão. Sempre quando você criar, sempre cria primeiro o cenário realista, porque depois que você alterar, você não tem como voltar os valores. O botão desfazer não vai funcionar mais para voltar. Vou clicar aqui em OK. Pronto, eu criei o meu primeiro cenário, que é o de arroz. Se eu clicar aqui em mostrar, não vai acontecer nada, porque são os mesmos valores. Vou clicar aqui em adicionar, vou criar agora um otimista, arroz otimista. OK. Agora eu vou aumentar aqui cada um dos valores em 10. Clico aqui no primeiro, apago, 250, uso Tab. Aí vou aumentar 10 em cada, então aqui vai ser 245, 240. E no final ele vai para o OK. Aí é só clicar em OK. Pronto, ele criou um cenário otimista. Se eu quiser ver o otimista, é só eu clicar, mostrar, que já vai aparecer aqui o otimista. Nota que aqui, ó, o botão desfazer está desabilitado, ou seja, não tem como voltar. Por isso que eu criei primeiro o real, né, o realista. Clicar aqui em mostrar. Pronto, voltou para o real. Agora eu vou criar um pessimista. Vou clicar em adicionar. Aqui, arroz mesmo, tá? Você pode criar um cenário para cada um dos itens. Tem que ser manualmente, tem que fazer um por um. Aqui. Ó, já está selecionado aqui, tá? Não precisa selecionar porque eu acabei de fazer de arroz, então já está selecionado. Se você estivesse fazendo outro, por exemplo, de feijão, aí você selecionaria aqui o feijão. Vou clicar aqui em OK. O pessimista vai ser 10 a menos. Então, ao invés de 240, 230, 225, 230. E no final ele vai para o OK. Clique em OK. Pronto, já criei os três cenários. O real, o otimista e o pessimista. Se eu quiser editar, por exemplo, esse daqui onde eu escrevi só arroz, eu posso clicar nele, editar, aí eu coloco o hífen aqui, aperto espaço antes e depois, real ou realista. OK? Pronto, eu edito. Aí ele dá a opção de alterar, eu não vou alterar nada, eu vou manter os mesmos valores. OK? Pronto, mudei o nome. Agora, se eu quiser otimista, clico, mostrar, a mesma coisa, pessimista. Eu posso fazer isso para cada uma das opções aqui. Toda hora que você quiser ver o seu cenário, você vai ter que ir na guia Dados,
Aí vai ter que ir lá em teste de hipótese, gerenciador de cenários, para você ver os seus cenários criados. Aparece aqui, mas eu não sei exatamente que cenário que é se eu fechar isso aqui. Para isso, eu posso criar uma regra aqui de colocar uma célula a mais lá no gerenciador de cenário para aparecer esse nome aqui. Então, vou voltar lá no teste de hipótese, gerenciador de cenário. Vou clicar aqui no realista mesmo, editar. Aqui, ó, células variáveis. Vou clicar aqui no final de N6, ponto e vírgula. Vou clicar nesta célula que está aqui embaixo de identificador, que é a P6, ok. Agora aqui, se eu usar a barra de rolagem, note que apareceu uma célula aqui a mais. Então aqui eu vou digitar realista, ok. Se eu clicar agora em mostrar, aqui estando no realista selecionado, aparece aqui realista. Vou fazer a mesma coisa nos outros. Otimista, editar, clico no final, ponto e vírgula, clico nesta mesma célula, P6, ok, barra de rolagem, lá embaixo vai aparecer realista, só que esse cenário aqui é otimista, então é só digitar aqui otimista, apaguei, tá? Otimista, ok. Agora se eu mostrar, vira otimista. Realista também é a mesma coisa, ó, mostrar, realista. Agora é só fazer a mesma coisa para o pessimista. Só clicar também em editar, aqui no final das células variáveis, ponto e vírgula. Clico na célula P6, ok. Barra de rolagem aqui. Lá onde está realista, altero, ou se tiver otimista, tá? Pessimista. Ok. Pronto, agora eu tenho os três cenários aqui, ó, realista, otimista e o pessimista. Agora fica mais fácil para identificar qual é o cenário. Vou fechar aqui, então faz diferença. O que a gente pode fazer agora aqui? Quando a gente cria cenários, o ideal é você fazer a comparação entre esses cenários, entre o real, o otimista e o pessimista, que foram os três que eu criei aqui. Então, vamos fazer, para fazer isso, guia dados, grupo, previsão, clique em teste de hipótese, gerenciador de cenários. Aqui, só lembrando que o cenário que estiver aparecendo, que você clicou nele aqui para mostrar, vai ser o primeiro lá na hora de gerar o relatório. Vamos lá, clica em resumir. Nessas opções aqui, você pode escolher o resumo do cenário ou uma tabela dinâmica. Vou mostrar as duas opções, tá? Vou clicar nessa célula aqui. O ideal é que aqui seja sempre o total de todos os itens. Vou clicar aqui nele, ok. Pronto, gerou aqui. Aqui o cenário atual, que é o cenário que eu estava, que era o realista. Ele apareceu realista novamente porque eu criei um cenário realista, tá? Por isso que aparece duas vezes. Tem que criar, porque senão na hora você perde os seus valores reais. O otimista e o pessimista. Eu criei aqui um resumo dos cenários. Voltando lá para planilha cenários, vamos lá, teste de hipótese, gerenciador de cenários, resumir, só que agora eu vou criar uma tabela dinâmica. Células do resultado, ok. Pronto, ele gerou aqui uma tabela dinâmica, a tabela dinâmica do cenário. Sempre ele gera antes tanto o resumo como a tabela dinâmica. Aqui tem como eu escolher, por exemplo, se eu quiser saber só o otimista, marco aqui, ok, que vai exibir só o otimista. Aqui nós iremos criar o cenário manualmente. Ele vai variar conforme essas porcentagens aqui, cada um desses produtos aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é pegar o valor que está na planilha cenário. Para pegar o valor da planilha cenário, inicia com sinal de igual, clica na planilha cenários. Eu estou usando o realista, tá? O valor realista, o valor real. Clico aqui em cima do primeiro. Aperto Enter. Nada de voltar para outra planilha para apertar Enter, tá? Aperto Enter estando aqui. Aperto Enter. Pronto, peguei o valor. Agora é só eu clicar, arrastar, que ele copia os valores. Se eu arrastar para baixo,
ele copia os valores, todos os valores de baixo também. Agora aqui, se eu quiser colocar 30% em cima desse valor aqui, clico 2 vezes em cima. Toda vez que eu quiser fazer porcentagem sobre qualquer valor, eu tenho que multiplicar esse valor. Então, vezes 30%, que eu cliquei em cima da célula aqui, que está 30%. Se eu apertar Enter, vai aparecer apenas 72. Eu não quero saber o valor que eu vou ganhar sobre aquela porcentagem. Eu quero saber aqui o total. Para saber o total, então, vou clicar 2 vezes novamente. Eu posso clicar aqui também na barra de fórmula, tá? Clico aqui, ó, na barra de fórmula. Eu tenho que colocar aqui mais 1, porque em porcentagem, 1 é o valor total. Então, se eu quero esse valor que estava aqui embaixo, que era 240, mais alguma coisa, ou seja, mais a porcentagem, eu coloco mais 1. Então, vou colocar o parênteses aqui, tá? Só para ele fazer primeiro o cálculo aqui dentro, para depois ele multiplicar. Sempre quando eu coloco parênteses, eu obrigo o Excel a fazer o cálculo primeiro do que está dentro do parênteses. Aperto o Enter, é regrinha de matemática que fala primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Por isso que eu coloco parênteses, para ele fazer primeiro o cálculo que está dentro do parênteses. Aperto o Enter, pronto. Apareceu o valor. Agora, se eu clicar aqui para o lado e arrastar, vai dar erro, porque quando eu arrasto, ele sempre pega o endereço da célula do lado. Aqui, ó, B6, aqui tá certo que a gente puxou lá da outra planilha, cenário C6. Aqui tá B6 mais 1. Do lado, apertei o Enter, tá? Cliquei do lado 2 vezes. C6 mais 1. Ele tá pegando arroz aqui na hora do cálculo. Todo cálculo que você for fazer com uma palavra vai aparecer valor, vai dar erro. Para alterar isso aqui, eu tenho que travar isso aqui. Então, para travar, eu tenho que travar aqui o B6. Então, eu clico aqui entre o B e o 6, aperto a tecla F4. Pronto, ele travou. Só que o que acontece aqui, se eu clicar e arrastar até o final, aqui ele fez certinho. Agora, se eu arrastar para baixo, ele vai pegar o 30% em todos. Aqui, vou até desfazer aqui, ó, desfiz. 600 mais vezes 10% dá 60. 600 mais 60, então 660. O valor que apareceu aqui foi 780, então deu errado, deu 30%. Vou desfazer aqui. Pronto, desfiz. Para arrastar e ele pegar o valor de baixo, o B6 não pode estar totalmente travado. Ele tem que movimentar para baixo. Se ele vai movimentar para baixo, ele vai movimentar na linha. A linha é representada pelo número. Então, aqui, o que não pode estar travado é o número 6. Então, somente a letra B vai estar travada para arrastar e o 6 mudar para o 7 aqui, que vai ser o 10%. Aperto Enter, clico nele, arrasto até o final. Aqui tá 600, tem que aparecer 660, porque é 10% sobre 600. Então, vamos lá. A gente arrasta aqui, ó, certinho. Então, aqui tá 1.000, 100%, então aqui tem que virar 2.000. Certinho. Aqui está 100, 200% em cima de 100, aqui tem que virar 300, só arrastar. E aqui 10% vai para 55. Pronto, tudo certo. Pronto, já fiz aqui. Agora, se eu quiser variar qualquer um dos valores aqui, por exemplo, quiser colocar um valor negativo aqui, suponha que no frango foi negativo, então menos 20%, aperto Enter, aí vai aparecer o valor negativo. Clica na planilha comparação manual, valor realista e o valor otimista. Vamos voltar aqui onde está negativo, eu vou colocar positivo novamente, tá? 200% aqui. Igual aqui, é só a referência simples, é só ir lá na planilha, clica em cima, aperto, vou pegar aqui do total, tá? Para ele fazer o cálculo. Aperto Enter, que ele vai comparar os totais de cada uma das situações. Clico, arrasto, que ele pega todos. A mesma coisa aqui com o otimista, igual. Volto aqui para a planilha que a gente acabou de fazer. Clico aqui no total,
aperto Enter, volto para a célula, arrasto, que ele pega todos os valores. Se eu quiser saber aqui o meu total, igual, soma, função soma, apertei o Tab, tá? Ou você pode clicar 2 vezes também, clico no primeiro, arrasto até o final e Enter. Eu também posso fazer esse cálculo selecionando, clicando aqui em cima do botão Autossoma, que ele também exibe o total. Se eu quero saber qual foi a minha variação aqui, eu inicio com o sinal de igual, clico em cima do valor otimista, divido ele pelo valor realista. Se eu apertar o Enter, vai aparecer 130%, porque aqui eu coloquei mais 1. Aqui na hora do cálculo eu coloquei mais 1. Então, se eu coloquei mais 1 aqui, se eu quero saber qual foi a minha variação desse valor para esse, então eu clico no final, menos 1. Aqui eu não preciso me preocupar com parênteses, porque ele vai fazer, eu quero que realmente ele faça a divisão para depois ele tirar 1. Então, 30%. Aí é só voltar, arrasta, vou fazer até mais 1 aqui, igual, clico assim em cima do valor otimista, dividido pelo realista, menos 1. Esse menos 1 foi porque eu coloquei mais 1 aqui no valor manual. Aperto Enter, 10%. Se você notar, esses valores aqui, ó, vou até arrastar aqui todos, são os mesmos que estão aqui. Que se eu quiser saber qual foi a minha variação entre os produtos, eu posso usar a função média aqui, que ele vai calcular a média aqui. Então, igual, média, seleciono do primeiro até o último, aperto Enter, a minha variação aqui foi 70%. Se eu quiser que ele fique centralizado, clico no botão centralizar. Para pegar a formatação, para ficar igual de cima, clique em cima, pincelzinho aqui de formatação, jogo, pronto. Agora aqui eu vou fazer um gráfico comparativo aqui, comparando o realista com o otimista. Para isso é só selecionar otimista, seleciona aqui de produto até o último valor aqui, não selecione total e nem variação, tá? Guia inserir, gráficos recomendados. Aqui você pode escolher qualquer um desses modelos aqui de gráficos recomendados, barras agrupadas ou colunas agrupadas. Só clicar em OK, clica em cima do gráfico, arrasta, coloca ele onde você quiser aqui. Eu vou colocar ele aqui para ficar mais bonitinho, redimensionar também, que ele vai ficar no mesmo tamanho aqui. Esse título do gráfico aqui, eu posso tirar ele. É só eu clicar aqui no mais, desmarco aqui o título do gráfico. Parabéns por chegar até o final desta aula. Mas se restou alguma dúvida, recomendo que volte e assista novamente para reforçar o aprendizado.